Olá, alunos do Colégio Flama. Sou a professora Catiane Dorigueto, da disciplina de Geografia, aula 7, Fim da Guerra Fria e Reunificação da Alemanha. Nesta aula nós estaremos estudando o encerramento, das décadas de disputas econômicas, ideológicas e militares entre, o bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos e o bloco socialista comandado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do período da Guerra Fria. Por que ocorreu a insatisfação popular na União Soviética? A União Soviética ela não conseguiu acompanhar os avanços ocidentais e manter o padrão de qualidade e o padrão e o nível de qualidade da população. E aí ela foi declinando lentamente. Podemos afirmar que a crise nos países socialistas ajudou a acelerar o fim da Guerra Fria. Os países do bloco socialista, incluindo a União Soviética, passaram por uma grave crise econômica na década de 80. Falta de concorrência, baixos salários, falta de produtos causaram uma grave crise econômica. Na aula 6 nós falamos sobre economia centralizada. E lá nós falamos dessa questão aí da falta de concorrência. Se as empresas são todas estatais, pertencem ao Estado, propriedades coletivas dos meios de produção, então não existe concorrência de preços, nem de qualidade de produtos. A falta da democracia também gerou uma grande satisfação popular. Entre 1956 e 1985, a União Soviética ela atingiu o seu auge geopolítico e tecnológico. Ela tinha expandido seu território, tinha desenvolvimento das armas, dos satélites e de computadores. Pouco crescimento econômico e lentos avanços na qualidade de vida da população. A fragmentação da União Soviética ela tornou milhões de pessoas pobres, destruiu a indústria soviética, desarticulou completamente a complexa rede científica do país, desestruturando também a saúde, a educação e levou aí o início de várias guerras civis nas repúblicas socialistas, muitas das quais caíram nas mãos da ditadura. É verdade que havia insatisfação evidente em grande parte da população soviética, que teve suas raízes nos anos de repressão stalinista e que foi agravada pelo controle obsessivo da população e ainda mais pela desorganização progressiva, falta de alimentos e suprimentos que ficou caracterizado nos últimos anos do governo de Gorbachev. O lado capitalista americano, ele investia nas armas, ele investia na corrida aeroespacial, mas também investia em bens de consumo, investia em qualidade de vida para sua população. O governo soviético, ele ficou preso aí ao desenvolvimento das armas e da corrida aeroespacial, deixando de lado a qualidade de vida da sua população. E aí, óbvio que o resultado seria a insatisfação desse povo, que olhava lá para o lado capitalista e via funcionando muito bem e, estando no lado socialista, estava tendo assim, sentia na pele, podemos dizer, o que estava acontecendo do lado socialista. O Muro de Berlim também foi construído para quê e por quem? Ele foi construído pelo lado soviético. E qual era o objetivo? O objetivo era não deixar o povo socialista ir para o lado capitalista. Em abril de 1985, Mikhail Gorbachev ele assumiu o poder da União Soviética e lançou um programa de reformas que provocaram várias transformações na União Soviética. Esses programas eles ficaram conhecidos como Glasnost e Perestroika. A Glasnost Gorbachev pretendia provocar uma abertura política, como a diminuição da censura, maior liberdade de expressão nas artes. Dentro desse processo, presos políticos ganharam liberdade e velhos políticos foram substituídos por reformistas. Através da perestroika, Gorbachev ele almejava reorganizar a economia, tornando menos controlada pelo Estado e mais dinâmica.
Nesse plano econômico, ele visava submeter o governo, o controle popular e sair desse controle, rígido controle estatal, abrindo iniciativa privada, ou seja, abrindo a abertura para capital privado. E isso se irradiou para os demais países que faziam parte do bloco comunista. O ponto alto na política foi o fim do monopólio do poder do Partido Comunista Soviético. Até então só existia um partido político, né? E aí com essa possibilidade de outros partidos, né, possibilitou, né, a instauração de eleições diretas para 1994. A reunificação da Alemanha após a crise dos países socialistas. Insatisfeita com a repressão política, novamente, né, a população da parte oriental fomentou seguidas manifestações que exigiam liberdade de expressão, qualidade de vida e mudança política do regime socialista para o regime democrático. O socialismo entrou em profunda crise, coagido pela proporção que o movimento popular adquiriu, abrindo portas aí para possíveis negociações a fim da reunificação da Alemanha. Há mais de 21 anos, em 31 de agosto de 1990, foi assinado o Tratado de Unificação da Alemanha, pelo qual a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental passaram a formar novamente um único país, a República Federal da Alemanha. A reunificação ela ocorreu somente em outubro e o território da antiga República Democrática Alemã, RDA, foi incorporado à República Federal da Alemanha, RFA. A reintegração desses dois países teve um alto custo econômico que gerou inflação e recessão. Um dos problemas sociais provocados pela reunificação foi a necessidade de estender a toda a população o nível de vida e poder de compra alcançado pelos habitantes do lado ocidental. Se a gente tinha um lado socialista e um lado capitalista, um lado que estava super desenvolvido em todas as categorias, a gente tinha um outro lado que estava com problema na maioria dos setores. Então, uma das questões que trouxe, né, complexibilidade para essa reunificação foi dar a mesma qualidade que o lado ocidental tinha para o lado que era oriental e que foi, né, unificado a partir desse momento. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela existiu de 1922 a 8 de novembro de 1991 e no decorrer deste período ela foi constituída por 15 repúblicas, 15 países. Nesses países tinham mais de 126 nacionalidades, o que formava uma grande quantidade de etnias, religiões, né? Um grande complexo aí de pessoas. Em agosto de 1991, os setores conservadores do Partido Comunista e das Forças Armadas deram um golpe de Estado e prenderam Gorbachev. A firme oposição do dirigente populista Boris Yeltsin e a mobilização da população de Moscou e Leningrado, que hoje é São Petersburgo, levam ao fracasso do golpe. Fortalecido, Yeltsin ele promove a desmontagem das principais instituições da União da República Socialista Soviética. Esvazia a autoridade de Gorbachev, que renuncia em dezembro de 1991. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela deixa de existir e em seu lugar vão surgir novas repúblicas, várias repúblicas, das quais a principal é a Federação Russa, que elege Yeltsin para presidente. É criada a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, né, que foi um fórum de coordenação política e econômica entre 12 dessas 15 ex-repúblicas. Em 91, aconteceu um acordo de diminuição e controle das armas nucleares, que já tinha sido realizado entre a União Soviética e os Estados Unidos, e foi dado o passo primordial para um fim no conflito da Guerra Fria.
Com a desagregação da URSS, a transição econômica dos seus aliados da Ásia Central e Leste Europeu, onde antes foi instalada a cortina de ferro, que era aquela divisão, né? Aquela barreira imaginária que dividia a Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental. E aí passam, né, a maioria desses países a adquirir aí a economia de mercado, não fazendo sentido mais a guerra, já que agora esse modelo político imperava, né, entre todos os países do mundo. As rebeliões, como as ocorridas na Polônia, Hungria, elas foram tão fortes que obrigaram os partidos comunistas de seus respectivos países a realizar a transição para o mundo capitalista. Países que ainda tinham territórios, armamentos de guerra, enviaram seus equipamentos para a Rússia para serem destruídos, como no caso do Cazaquistão, que tinha, né, um grande número de armas utilizadas pelas forças soviéticas. Enviou lá para a Rússia para poder serem destruídas essas armas e aí a gente finalizar aí a Guerra Fria. Espero que vocês tenham entendido a matéria e até a próxima.